Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Esse é o nosso primeiro episódio do nosso podcast Pod Útil. É o podcast que está chegando para revolucionar a maneira de tratar os assuntos da área fiscal e financeira. E hoje, para estrear o nosso quadro aqui, nada mais, nada menos do que Alex Leite, sócio da Live University. Oi, Alex, Olá, tudo bom? Tudo bom? Prazerzaço aqui, ainda mais no episódio de inauguração, tendo a honra de fazer a estreia aqui no Pod Útil. Vou compartilhar com você aqui um sentimento meu e de todo o time Banco Útil. É uma enorme alegria e satisfação essa parceria de sucesso da Live University com o Banco Útil. Já é de longa data aí a nossa intenção de formar essa parceria e finalmente no ano de 2022 nós concretizamos e hoje você é o nosso convidado especial do Pod Útil. Eu que agradeço, mano. Eu que agradeço. Show de bola. Prazerzaço nosso de estar parceiro de vocês aí. Legal. E vamos lá. Hoje a gente já começa com um assunto delicado, assunto um pouco polêmico. A gente não quer entrar em muita parte polêmica, mas é importante a gente começar a nossa série de podcasts aqui trazendo a situação financeira, econômica, vai ter recessão, não vai, para 2023. Como que o mundo está perante a isso e qual que é a previsão aí do Brasil para os próximos meses? O que você tem para falar para a gente aí de recessão? Como que você sentiu aí todo o ano de 2022? O que está sendo previsto aí ao longo do ano de 2023? Essa é muito fácil de responder, muito fácil. Anote aí, pessoal, muito fácil. Na verdade, não tem, é tudo um chute, né? Se os caras que são economistas no mundo inteiro ficam estudando e erram, que dirá nós aqui para errar mais uma? Mas brincadeira à parte, que é muito difícil, né? Tem muito tempo, inclusive eu já trabalhei, mano, acho que, não sei se o pessoal sabe, eu trabalhava numa empresa de economia antes, né? Que fazia estudos econômicos, né? Setoriais, econômicos, futuro. É muito difícil acertar, a grande realidade é essa. O que eu tenho para analisar, lógico, você pode analisar o cenário para trás e ver um encaminhamento. Será um ano que a palavra mais bacana que a gente pode usar é instável e de eventuais coisas que a gente não sabe o que irá acontecer. É muito diferente, porque com o quadro que a gente tem de eleições, mudança de governo no cenário Brasil, automaticamente a gente não sabe todas as ações que o novo governo vai tomar, que também trocou muita gente no Senado, na Câmara, etc. Então, só isso aí para o Brasil já dá uma instabilidade e podem vir surpresas. E a gente já começa com um assunto polêmico. Por que eu falei polêmico? Porque no último dia 8 de janeiro a gente teve um episódio aí em Brasília que acabou bagunçando, tumultuando ainda mais o nosso cenário Brasil, e a gente não gosta de nada que é fácil, então a gente vai tentar discorrer de um assunto aqui bastante difícil de prever esse futuro. E aí, para continuar a complexidade, não é só o cenário Brasil, né? Porque quando a gente olha o cenário mundial, nós estamos no cenário mundial com alta inflação, mundo. Nós estamos no cenário com alta taxa de juros, mundo. Nós estamos com guerra que ainda se estende, Ucrânia, com a Rússia e por aí vai. Então, essa instabilidade no Brasil se junta a uma instabilidade mundial. Então, continua num cenário de incógnita. Achar alguém falar, não, eu estou pensando aqui, fiz um estudo e vai ser o ano de grande crescimento global e Brasil. Acho que é a única coisa que ninguém fala nesse momento. Concordo. Que vai ser um grande crescimento. A gente vai ter instabilidade para pensar o que a gente vai fazer. Concordo. Antes da gente só iniciar no tema e aprofundar esse tema, eu queria contar aqui para o pessoal de casa uma história, quem é o Banco Útil, como surgiu o Banco Útil. Então, o Banco Útil é uma fintech que vem revolucionando a forma de pagar tributos e contas no Brasil. Alex, acho que você já deve ter se deparado com uma situação dessa, onde você, na pessoa física, precisa fazer um pagamento de uma taxa e precisa ser num banco tradicional específico. Você não tem a opção ali de fazer aquele pagamento com o seu banco e precisa ir para um banco específico. Então, o Banco Útil ele faz isso só que na pessoa jurídica. Então, ele é uma carteira digital corporativa que desde 2019 já vem revolucionando aí a forma com que as empresas e outras instituições financeiras pagam tributos. Então, no Brasil, a gente tem a relação ali banco e governo, onde existe essa exclusividade de pagamento com alguns bancos tradicionais. E o Banco Útil ele é um sistema de tecnologia onde automatizamos todos esses convênios, todos esses pagamentos em lote de forma rápida e eficiente e plugamos nas empresas e outras instituições financeiras, centralizando qualquer tipo de pagamento de tributo, boletos
e contas. E Então, pelo que eu entendi, tem mais uma diferencial para fazer isso tudo, que é, você não precisa abrir uma conta no banco específico que vai pagar o boleto. exato. Que é uma grande dor. Senão, imagina a área financeira da empresa e você começa a ter que ter conta em 10 bancos, né? E acontecia não precisa isso. acontecer isso. Não precisa, porque você consegue centralizar no banco só, se for o caso, e via banco útil você consegue pagar as contas em vários Acontecia bancos. isso antes do Banco Útil Isso. chegar no mercado, né? Nós Exatamente. começamos, na verdade, como um serviço há bastante tempo atrás. E um dos nossos primeiros clientes, que eu posso falar o nome aqui, que é um case de muito orgulho para nós e para eles também, a Cher Williams, encabeçou o nosso projeto para transformar um serviço financeiro num produto SaaS que faz ali todos os pagamentos em lote e de forma automática. E aí, de lá para cá, a gente já cresceu muito no mercado. Hoje, a gente já tem de mais de 800 empresas centralizando qualquer tipo de pagamento. Tivemos num projeto com a mentoria do Banco Central, cada vez mais olhando nesse viés de facilitar para todo o ecossistema financeiro a arrecadação de tributos, principalmente. Então, melhora para o governo, porque facilita a arrecadação, para as empresas que não têm mais ali a burocracia, não dependem da burocracia do banco tradicional, porque podem contar com a tecnologia e agilidade do Banco Útil, e também para as outras instituições financeiras que conseguem aumentar a competitividade. Agora, chega de falar do Banco Útil, vamos voltar aqui para o nosso tema, para o nosso assunto. Acho que é bem importante, Alex, a gente falar para o pessoal que está nos ouvindo e nos assistindo, o nosso objetivo aqui hoje, pessoal, não é dar uma aula de economia, trazer números, índices, a gente vai falar de maneira geral como foi e o que nos espera aí o cenário econômico global e Brasil, mas muito com um olhar num assunto que o Alex é fera, vocês aí sim vão ter uma aula, que é como cada um de nós pode fazer a sua parte para sair desse período melhor. Então, chegar lá em 2024 muito melhor do que estamos agora, início de 2023. É isso, Alex? É isso, porque no final a gente vai falar um pouco sobre o cenário econômico, a incerteza vai existir. E acho que a grande pergunta que fica para todo mundo de lição do cenário prático é, tá bom, sabendo que tem incerteza, como que eu lido com ela? E é isso que a gente vai responder hoje, né? Isso Primeiro a gente fala das incertezas e depois a gente fala como que a gente vai lidar com isso. Tá, vamos só dar uma introduzida aqui, vamos lembrar o pessoal lá de casa o que a gente teve ali de situação global e Brasil em 2022. Então, inflação muito alta, e aí a gente sabe que para atacar, para reduzir o preço da inflação, né, reduzir o índice da inflação, é preciso aumentar a taxa de juros, né, aumentar a Selic, para que o consumo fique mais lento, para que as pessoas consumam um pouco mais, para aumentar o custo do nosso dinheiro e aí sim, então, reduzir essa inflação. E pesquisa do Banco Mundial tem apontado, aí estudo do Banco Mundial tem apontado que agora, em 2023, 1/3 de todos os países vão entrar em recessão. Então, é algo que, lembrando, no Brasil, a gente não está em recessão. Exato. Não estamos, mas é algo que a gente precisa olhar, principalmente como empresas, como intraempreendedores dentro das empresas e se preparar aí para os próximos meses. Então, a recessão a gente sabe que não é um único motivo que é a causa dela. Então, a gente teve em 2022 a crise sanitária, que foi a pandemia da Covid-19, tivemos guerra na Europa, então foram vários fatores que aí chegaram a ocasionar a queda do PIB de quase todos os países, o aumento do desemprego. Então, um país que fica ali por um bom período com a queda do PIB, gerando menos empregos, inflação muito alta, se ele permanece por um período muito nesse ritmo, a recessão ela vem e não tem como controlar. E aí é previsto que principalmente os Estados Unidos entre numa recessão nos próximos meses, e aí os Estados Unidos entrou em recessão, é difícil não chegar para os outros países, principalmente aqui para nós, né, no Brasil. Então, e alta do dólar, e é um ciclo, né? Não existe, quando a gente fala de recessão, não existe como isolar os fatos, né? Então, a alta dos preços faz com que a população consuma menos, e consumindo menos, principalmente o que primeiro as pessoas deixam de fazer lazer, né? Então, entretenimento, lazer, e aí reduzindo esse consumo, já sente ali um impacto negativo nessas áreas que não conseguem aumentar salários,
chegando até o desemprego, e aí cada vez mais essa roda ela vai girando e leva um país ali para uma recessão. Então é importante a gente saber que sim, temos esse risco aí para 2023, mas eu acho que você concorda comigo, nós brasileiros sabemos muito bem como sair de uma recessão, né? A gente tem mais experiência aí que os Estados Unidos, já vivemos isso outras vezes, então acho que a gente consegue lidar melhor com a situação. Não, isso eu não tenho dúvida, né? O brasileiro está mais acostumado a viver num cenário mais caótico, digamos assim, né? Um cenário que nunca está estável. Não é motivo de orgulho, mas é verdade. Mas é verdade. Não, falando de banco útil no sistema financeiro, né? Acho que muita gente sabe, mas o sistema de bancos do Brasil é benchmark mundial, né? Sim. O cenário de bancos brasileiro é benchmark mundial, com tecnologia. Open Finance agora. Por que o Brasil é referência em tecnologia, em desenvolvimento tecnológico para bancos? É um simples motivo, é tão complexo, com tanta mudança, que aqui a gente teve que desenvolver muito mais tecnologia, com muito mais expertise, para chegar num nível de atendimento legal, de um bom serviço, sendo que os outros países é muito mais estável, né? Aí você fala, puxa, o Brasil pode ter um alto índice ou maior índice de sonegação que outros lugares. Legal, como tem sonegação, a nossa Receita Federal vai investir mais em tecnologia para que isso não aconteça. Então, como tem golpe, fraude, sonegação, dificuldade de entendimento, por exemplo, de pagamento tributário, né? Você fala de planejamento tributário, é um mundo à parte, tem muita dificuldade de interpretação. Para toda essa complexidade, o banco no Brasil foi muito bem desenvolvido e virou referência mundial. Então, Exato. Você imagina, se banco é referência em tecnologia, todo o resto de viver com pouco, com muito, ter, não ter, troca, inflação, o brasileiro acostumou mais do que outros países a viver nessa insegurança. Exato. É um motivo de orgulho, eu acho, né? A gente consegue ter ali... É sempre aquela dualidade. A criatividade. É a dor, né? Mas que faz as pessoas que querem, de fato, resolver um problema se destacarem, irem além, que a gente vai falar daqui a pouquinho também. Mas e tributos, Alex? O que você acha aí? O que vai acontecer em 2023 para tributos? O que a gente já viu aí nesses primeiros dias de governo? É um governo mais caro, com mais ministérios, e a gente já teve ali a sinalização de que a carga tributária para as empresas tende a aumentar. Essa, para mim, está no cenário de incógnita e segurança. Sendo bem sincero, eu adoraria responder aqui e falar, não, eu acho que realmente vai aumentar ou não vai. Está muito incógnita, né? Você vê que cada, por exemplo, nomeação de um ministério que a gente tem já começa a mudar. Eu estou vendo desde do final do ano passado uma lógica muito, que não é nova, mas é muito comum, de teste, né? Que eu estou falando de teste. O próprio Paulo Guedes já fazia isso, né, com o Bolsonaro, e agora está seguindo a mesma lógica. O que eu falo de teste? Eles vão lá e jogam, né, na mídia alguma informação, espera todo mundo, o mercado inteiro reagir. Qual a repercussão que vai ter? Vê a repercussão e fala, opa, isso aqui dá para ajeitar ou isso aqui não dá para ajeitar. Isso aqui é melhor tirar ou não tá. Eu tenho visto muito, né, visto muito eles fazerem esse tipo de teste, né, com ministério, nomeação. Eu acho que tributo nem começou esses testes ainda de ver, cara, vamos ver qual é a repercussão de lançar desse jeito? Vamos ver? Mas uma coisa está apontando, né? Está apontando para o que você falou, para um gasto de governo maior, né? Então, o cenário de gastos do governo está apontando para um cenário maior. Não necessariamente maior do que era os outros anos, mas não vai enxugar a folha salarial, não vai enxugar a folha de gastos do governo. Isso também, né? Você comentou sobre inflação, desemprego, economia mundial. Isso também é um fator que mexe na inflação país em recessão, né? Se aumentar os gastos públicos, tende a ter um aumento aqui. Esse aumento de gasto público faz com que tenha uma tendência a falar como que a gente vai cobrir o aumento de gasto público via arrecadação. Então, existe uma tendência de falar, não, eu preciso de uma arrecadação um pouquinho maior porque eu vou ter um gasto público e não posso deixar essa balança ficar tão fora do jogo. Então, o endividamento do Estado, a gente já viu que não é o melhor dos caminhos. E aí, havendo, de fato, se consolidando aí esse aumento de tributação para as empresas, vai recair sobre quem? Nós, consumidor final. É isso aí. Mas, como eu disse, por que é uma incógnita? Esse raciocínio é lógico? É. Mas a lógica não se responde, porque a gente tem que aprovar em uma série de lugares e também é muito difícil fazer alteração, é muito difícil também do ponto de vista, né, popular você conseguir aumentar muito o tributo, porque vai ter peso nisso na correspondência da população. Queira ou não, já se pensa na eleição daqui 2 anos no invertido do cenário de prefeituras e por aí. Então, é um negócio que não tem jeito, né? É sempre uma equação que é difícil acertar.
Em termos de reforma tributária, eu queria, né, estar esperançoso. Você imagina, nos nossos fóruns, Marinho, a gente já discute reforma tributária tranquilamente desde 2015. Olha, Desde 2015. eu ia falar aqui mais ou menos 2018, 2019. Nossa, mas 2015 antes já até. começava, a gente fala, não, como vai ser a reforma tributária? Como vai ser? Os últimos 2 anos, teoricamente, foi mais aquecido, com aquela junção, né, do INSS. A gente fala, não, vamos fazer aquela junção. Que deu aquela esperança de que finalmente ia sair do Isso. papel e que a gente ia, de fato, Que ia sair do seguir papel. com o projeto. Não saiu. Se a gente parar para analisar, olha que coisa doida. Tudo bem que agora eu vou entrar numa polêmica aqui, tá? Isso é perigoso falar, mas eu vou entrar nessa polêmica. Se a gente parar para analisar, um dos governos que mais avançou algumas reformas foi no Temer. Por que eu falei que é um governo polêmico? Isso já é uma informação polêmica de minha parte falar isso, que cada um vai interpretar de um jeito. Mas na minha visão foi porque o Temer, como estava pós-impeachment da Dilma, ele estava meio que sem responsabilidade, porque ele não queria se eleger, todo mundo estava, ele estava lá porque ele assumiu depois Deixa eu ver essa tal de reforma tributária, que todo mundo fala que é ele não bom. estava Vamos lá. preocupado com impopularidade ou não, ele conseguiu produzir algumas reformas, porque ele estava nesse cenário de, para mim, eu vou fazer o melhor que eu posso aqui, porque já que eu não vou me reeleger, e eu também peguei um governo andando, eu não tenho responsabilidade, posso ser impopular. Mas é mais difícil de acontecer como seria no Bolsonaro ou como seria no Lula, né? Na verdade, não mudaria, eu acho que a lógica, porque todos já pensam numa lógica de continuidade, Exato. de planejamento. Na popularidade, Na popularidade. na eleição. Então, isso já é difícil do ponto de vista político que determina. A segunda dificuldade da reforma tributária que a gente discute é, quando a gente fala dessa junção de eliminar um monte de impostos independente de baixar a carga tributária, Exato. o grande ponto é, isso aí, se não for bem feito e muito prolongado, ele quebra os estados e os municípios. Sim. Vários municípios, inclusive, deixariam de existir numa possível reforma tributária. Esse é o problema. Então, quem não se aprofundou no tema, não entendeu, fala, puxa, mas é só... Não, o problema Não é só o benefício, o repasse, o jeito que é o repasse, o jeito que chega o dinheiro que é arrecada. Numa mudança dessa aí, você altera drasticamente o cenário de um município, de uma cidade pequena que recebe, vou inventar um número aleatório, recebe lá seus 100 milhões de reais, uma cidade pequena de arrecadação por mês e passa a receber 10 milhões. Acabou a cidade, né? Porque você não tem nem como pagar a conta de energia, de luz, salário das pessoas do funcionalismo público, ninguém. Então, essa é a dificuldade. Tanto que o que eles estavam criando do cenário era fazer um negócio bem gradativo que demorava 20 anos de para transição. acontecer, né? Mas Virar veja, a chave em produção. além do cenário político, tem o cenário econômico de sustentar município e governo com repasse e ainda tem conflito de interesse, porque você tem que lidar novamente com cada município com o seu conflito de interesse, sua necessidade, Sim. e ainda de partidos diferentes. Exato. Então, é complexo a reforma tributária. É muito complexo. É muito complexo. A gente, acho que para esse ano aí, a gente continua na mesma. Se avançar, eu enxergo um avanço muito pequeno. Não vejo grandes movimentações também. Acho que a gente deve continuar. Porque outra coisa, se você faz uma análise histórica, olha que coisa doida, você faz uma análise histórica, você pega mudanças um pouco mais estruturais, maiores, no segundo a terceiro ano de mandato. Por quê? No primeiro ano você está começando a acertar as coisas, né? Você até põe o plano para rodar, mas não dá tempo de rodar, entrar na Câmara, no Senado, votar, não dá. Então você até tenta emplacar aqui que no segundo, terceiro ano você começa a rodar o negócio. No quarto ano já é eleição de novo. Então todo mundo bloqueia, a não ser que seja um negócio que super popular, que vai ajudar na reeleição. Que vai garantir uma reeleição. Que vai garantir uma reeleição. Senão você não mexe. Que é, por exemplo, a estratégia dos dois, foram ambos, né, Bolsonaro e Lula, ambos focaram que iam manter, cada um com o nome, pouco importa, vão chamar de Auxílio Brasil, tanto faz o nome que a gente quiser, mas iam manter e aumentar o repasse de dinheiro para as camadas mais necessitadas do Brasil. Né? Por quê? Uma estratégia boa e ok, tem que ter esse tipo de estratégia pensando realmente no social e nas pessoas, que é o mais importante, mas a gente sabe que isso também está conjugado com uma estratégia de reeleição, além da questão de realmente fazer o bem para quem precisa. Né? Então é isso, se não começa a colocar alguma coisinha aqui para estourar, né? Ou não é estourar, não seria a palavra, mas para começar a tracionar no segundo e terceiro ano, no quarto não vai normalmente, né? É isso aí, muitas previsões aí que eu diria desafiadoras, né, que a gente tem para 2023, mas Alex, qual que é o recado? O que você acha aí que cada pessoa, cada empreendedor, cada intraempreendedor dentro da sua empresa consegue contribuir para que, caso o Brasil entre aí em uma possível recessão em 2023, para que a gente consiga
sofrer o menos possível. Se não entrarmos, e tomara que a gente não entre em uma recessão, o cenário para o Brasil não é tão caótico igual a gente vê aí para outros países, né? Então, a gente ainda está... E alguns países próximos nossos, né? Como a Argentina, por exemplo. Sim, então a gente ainda tem ali uma certa vantagem, se é que se pode dizer assim, de um cenário um pouco menos pessimista para nós brasileiros agora em 2023. Mas eu acho que o objetivo, né, o que cada um precisa olhar, o que a gente precisa se atentar no nosso dia a dia, é que o fator externo, ele é importante, sim, mas ele não pode ser determinante, né? Explica pra gente como que cada um consegue contribuir e de que forma que a gente consegue contribuir aí. Vamos primeiro falar da questão de contribuição, né? Digamos assim, que você focou nessa palavra. Tem um negócio que eu adoro olhar, que é super famoso, que chama Índice de Confiança do Consumidor. Por que eu adoro olhar Índice de Confiança do Consumidor? Porque, queira ou não, o índice de confiança do consumidor, ele responde por boa parte da recessão de um país ou não. Né? Já tem estudo sobre isso. Por que ele responde? Porque, queira ou não, se você parar... às vezes é difícil entender a economia e o dinheiro circulando, né? Mas se você parar para pensar de uma maneira bem simples, vamos pensar no exemplo que eu vou tentar ser lúdico aqui. É uma pizza, né? Você tem uma pizza com 8 pedaços. Adoro esses exemplos com o Alex. Gente, vamos aproveitar aqui. Pizza de 8 pedaços. A lógica é o seguinte. Nossa, nós vamos comer a pizza sim ou não? Você fala, não, estou com fome, eu vou comer, todo mundo come um pedaço de pizza, beleza. A pizza vai lá, acaba, zerou, tá ali a pizza. A outra coisa é você pegar a pizza que você tem a pizza, você não come, você deixa guardada. Né? Qual que é esse exemplo que eu estou dando? Os pedaços de pizza, que são o dinheiro, eles estão aí, né? A grande sacada é se você vai consumir ou não vai consumir. Ou não vai consumir. Porque o dinheiro tem em algum lugar. Você fala, puxa, mas vai ter desemprego e pessoa desempregada, tem alguém não pagando. Concordo, mas até entrar essa onda... ela teve uma onda para trás, né? Por que eu mandei a gente embora? Se eu ainda estou dentro do meu planejamento. Veja só. E isso eu estou olhando muito nas empresas. As empresas, cenário, por exemplo, de pandemia, foi um exemplo incrível, eu acho. Não do mercado inteiro, mas como a Live fez isso e muitas outras empresas fizeram, de tentar criar o menor impacto. A Live, a gente tem muito orgulho de não ter demitido ninguém por causa da Covid. Legal. Apesar de ser um impacto gigante. A gente usou o pacote de benefício do governo? Usamos. Foi trabalhar home office, que já tinha sim. A gente congelou contratação? Congelei. Aqui a gente teve congelamento de contratação, mas a gente garantiu não demitir as pessoas. Então, isso foi um negócio legal. Por quê? Porque eu não deixei de gerar economia. O que eu tinha para desenvolver para a economia brasileira, eu continuei pagando o salário. Se eu pago o salário, pergunta será que todos os livers, né, que é como a gente chama nossos funcionários, consumiram o que ia consumir? Talvez não. Ele fala, é melhor guardar, porque vai que eu sou demitido. No fundo, quero falar o seguinte, imagina que a conta, né, ilusória aqui da folha salarial nossa, vou dar um número bem aleatório, tá? Imagina que a conta aleatória nossa é R$1 milhão que eu estou distribuindo por mês em folha salarial. Cara, esse 1 milhão continua aí, né? A pizza está lá. A pergunta é, os nossos livers estão guardando no banco ou eles estão indo no shopping comprar alguma coisa? O consumo é muito importante, é essencial. 1 milhão está lá, né? 1 milhão está guardado. Ou está no banco ou está consumindo. Se está consumindo, a outra pessoa vai receber um salário que ela também vai guardar o dinheiro. No fundo, como que gera a nota de dinheiro mais se a gente não imprime? O dinheiro está no mercado. Então, a lógica de pensar desse jeito é um índice de confiança do consumidor é o que faz com que muitas vezes haja recessão, porque as pessoas param de gastar e deixam guardado o dinheiro, ao invés de colocar no mercado. Investidor, muitas vezes, é a mesma coisa. O investidor não vem para o Brasil, né? Por quê? Porque muda o cenário político do Brasil e aí o investidor fala, opa, eu vou investir no Brasil. Vai que lá o governo vai mudar tudo, o negócio vai cair e eu vou ter um puta prejuízo. O cara não investe na nossa bolsa, nossa B3, o cara não vai investir aqui. Agora tem gente fazendo o contrário. Acho que eu vou investir lá em renda fixa, porque está tendo um valor maior do que a renda fixa nos Estados Unidos. Então parece interessante. Mas se os Estados Unidos aumenta a taxa de juros, as pessoas saem daqui e vão para lá. Por quê? Porque é preferível, leitura de investidor, eu ganhar, vou inventar também uma taxa aleatória. Tá. É melhor eu ganhar 4% de ganho nos Estados Unidos do que os 13,75%, por exemplo, de taxa ali que a gente está aqui. Por quê? Porque você fala, nossa, mas 13 é muito maior do que 4. Ah, mas esse 13 eu não sei se amanhã é 6, eu não sei se meu dinheiro vai sumir. Aqui é 4 com certeza. E o investidor fica lá, ao invés de vir dinheiro para cá. Então, o investidor, índice de confiança do consumidor, se a gente acreditar
a gente mantém o país girando, porque você está consumindo e a roda está girando. Então, a grande sacada das empresas, empresários, é falar o seguinte, cara, eu entendo o caos que a gente está, eu entendo instabilidade, entendo insegurança, mas eu continuo fazendo os meus investimentos. Que seja consciente, não precisa nem falar, nossa, é o ano para eu arrebentar. Não precisa ser louco, mas manter a roda girando, mantenha a sua roda girando, fala, cara, eu fiz um planejamento para esse ano, eu vou lutar pela minha meta, eu vou garantir o emprego dessas minhas pessoas e dentro dessa meta a gente vai fazer funcionar a nossa meta do ano. Se por acaso eu não for fazer muitas contratações ao longo do ano, se a minha rotina ali não for prescindível, eu vou segurar um pouco a contratação, mas que pelo menos eu não faça a demissão e que eu faça os projetos que estavam previstos. Porque é óbvio, se você não fizer os projetos, de algum lugar, as empresas que têm um viés mais econômico de resultado vão querer achar o resultado de alguma maneira. Aí vão demitir, né? Porque você não fez o projeto. A grande sacada é, cara, você tem 5 projetos de crescimento para fazer, execute. Porque senão você não vai crescer e você não consegue E aí você entra na roda do índice de confiança do consumidor. O índice de confiança cai a economia. Os investidores também ficam com medo, cai a economia. Então, acho que o primeiro grande recado é, faça um planejamento. Você não precisa fazer o mais ousado do mundo, mas faça o seu planejamento e, sabendo lidar com essa insegurança, coloque o seu investimento em prática. A gente está vendo, mano, um negócio que é ruim, eu diria assim, mas eu sempre achei que um dia isso iria acontecer. Quando a gente está olhando startups, a gente já está vendo desde o ano passado, há mais de 6 meses, e agora no começo do ano continua acontecendo demissões em massa de startups, vários layoffs de startups. Inclusive, surgiu esse movimento tão forte que eu já vejo que o pessoal da própria startup se organiza, pega um Excel... E já facilita o RH da startup do lado para contratar, para tentar ajudar as pessoas. Mas o que a gente tem visto é que desde 2022 e agora começamos janeiro de 2023 com vários layoffs. Da onde vem essa pressão? Essa é a interrogação. Porque tem muitas delas que deram resultado positivo, né? Aí você fala, ué... A startup deu um resultado positivo e mesmo assim fazendo layoff. Fez a demissão. A onda, depois eu vou te perguntar se você já entende desse cenário. A onda que eu tenho visto nesse cenário existe uma pressão maior por resultado, as startups poderiam esperar um maior resultado de longo prazo de horizonte para dar resultado. E hoje os próprios investidores, fundo, private equity, venture capital, sócio, etc., falam assim, não. Eu não vou te aportar durante 5 anos para daqui 5 anos talvez você consiga alguma coisa. Eu quero o resultado no ano 1. Eu acho que é bem isso. A mentalidade de startup ali antes de 2022, então 2021, 2020, 2019, a gente via muito esse prazo maior para o resultado acontecendo, né, nas startups. Então, você ficava ali pelo menos uns 3, 4 anos injetado no cash burn para pensar no resultado depois desse período. E desde o ano passado a gente tem percebido que não, mudou. É isso aí. Então, as startups elas precisam trazer esse resultado o quanto antes para os investidores, porque é um custo muito alto e acreditando num resultado que 1, 2, 3 anos acaba não chegando, né? É isso. Mas eu não sei se você acompanhou, Alex, recentemente eu tenho visto aí algumas startups, claro que eu não vou dizer nome aqui, mas que fizeram layoff e estão contratando para as mesmas posições. Interessante isso, né? Esse movimento. Quer dizer, a startup, teoricamente, ela precisou reduzir custo e, milagrosamente, em poucos meses, ela já está com o resultado da forma que precisaria estar antes do layoff e já está contratando, repondo a mesma vaga. Então, é um movimento Essa palavra que você falou é boa, mas essa palavra, na minha, tem 3 ou 4 motivos isso acontecer, tá? Motivo número 1, pode estar errado mesmo, né? Tipo, demitir foi... não dá. Errei. Demitir piorou meu resultado ou a minha previsão para ter. Eu errei, não dá. Então, isso é uma... Segundo motivo, é um teste, certo? Que se faz de feio. Vamos ver quantos realmente a gente precisa para performar no nível. Porque às vezes você não tem esse cálculo. Porque uma coisa é fato, tá? Eu vou falar de uma teoria agora que não é de startup nem de empresa. É mais de ser humano, tá? Existem algumas estudos que mostram o seguinte... Você vê que eu vou falar da pessoa física, depois eu vou voltar na empresa. Que quanto mais tempo você tem para desenvolver uma atividade, você é individual, tá? Ser humano aqui, pessoa a pessoa. Quanto mais tempo você tem para desenvolver, mais tempo você leva. Isso já virou uma lei de estudo acadêmico. Então, apertou o prazo, o resultado chega. Então é o seguinte, imagina que você tem que produzir, vamos inventar qualquer coisa. Vou dar 2 exemplos. Você tem que produzir uma programação para um sistema.
e você dá o prazo de 1 semana para fazer, ou você dá o prazo de 3 semanas. Em 1 semana ou em 3 semanas seria produzido praticamente a mesma coisa. Lógico, em 3 semanas poderia ter alguns elementinhos a mais, mas basicamente a funcionalidade de 1 semana ou em 3 seria a mesma. A diferença, lógico, se isso der 1 hora, não dá tempo, não cabe, né? Não cabe fazer em 1 hora. Qual que é a diferença? É que o foco atencional do ser humano para fazer em 1 semana fica maior. É aquele famoso deixa tudo para a última hora? Isso, você procrastina menos, porque você vai deixar para a última hora, mas 1 semana já é a última hora. Enquanto que 3 semanas, no final das contas, você sabe, semana 1 eu estou me planejando. Semana 2, eu estou vendo o que vai dar de problema e estou fazendo a estratégia. Começando. Na última, eu vou executar de fato. E quando você só deixa uma, nesse exemplo que eu estou dando, você executa tudo isso numa semana só. Uhum. Óbvio, dá uma pressão de tempo e tal. E eu não estou falando para, eu falei, fazer um trabalho de 1 semana em 1 hora. Aí não dá. Mas isso já está provado cientificamente. Então, o que acontece? Voltando para empresas, para startups. Esse 2 é falar o seguinte, o quanto que é essa curva de que eu preciso ter o headcount até o limite da minha produção ou não? As startups não sabem, porque como elas nascem muito alavancadas com muita gente, elas nunca descobriram, falar o seguinte, cara, para produzir o meu, vamos falar de rede social, a sua área de marketing ou da rede social, quanto que eu tenho? Eu preciso ter 5 pessoas. Agora vamos falar da área tributária. Eu preciso pagar todos os meus tributos. Preciso de 5 pessoas. Ela nunca testou tentar pagar os tributos com 2. Será que dá para pagar com 2? Talvez dê. Sabe por quê? Porque você pode contratar o banco útil que você vai agilizar o negócio. Você pode pôr um robô de RPA que você vai automatizar. E o fato da pressão de você ter 2 pessoas só é o que faz você colocar um robozinho RPA, que você contrata o banco útil, né? Que você contrata do Tex. Conforto, né? Você contrata do Tex. Faz o bolo ali, você fala, cara, com 2 pessoas... Automatiza de ponta a ponta. Automatiza de ponta a ponta e, beleza, o resultado chega. Aí, pessoal, fica a dica, então. A automação traz resultado para a empresa. Não, mas não tenha dúvida nenhuma. Isso aí, aliás, falando de tecnologia, o RPA, não só ele, mas o RPA, Robot Process Automation, foi o que mais bombou de tecnologia nos últimos 2 anos de longe, tá? Foi o mais implementado nas empresas, foi o RPA. Muita gente implementando. Mas voltando, então teve startup que está fazendo isso, sacou? Quer falar o seguinte, cara, será que eu preciso de 5, de 2? Então, cara, eu tinha 5, fui para 2, 2 não deu, aumenta para 3. Agora eu achei a minha equação, 3 é bom. Então é os testes. Outra que as startups estão aproveitando no layoff, queira ou não, é uma justificativa que politicamente é boa para você eliminar funcionário que não performa tão bem. E que no dia a dia você fala para o seu gestor, não tem que se comprometer tanto, que o coordenador vai demitir, você tem que convencer o coordenador que deveria demitir a pessoa. E aí fica naquela briga, o cara fala o seguinte, cara, o gerente, coordenador, temos que tirar 20%. Você escolhe, não tem jeito. É top-down. Top-down é 20%. Nesse momento ele faz isso, porque se não fosse isso, você chegar e falar, vamos demitir João ou Maria? Vamos reverter, Maria, vamos pensar. Mas no fundo, João e Maria já não performam bem há 1 ano. E o cara não tem essa justificativa. Quando o cara faz um layoff desse, ele elimina pessoas que estão com baixo desempenho e contrata pessoas com desempenho maior. Então veja que essa técnica de você demitir para depois recontratar, ela parece muito erro, mas às vezes ela tem um acerto muito grande. É um acerto muito maior. Interessante. Às vezes ela é um acerto muito grande. Eu acho que a gente está cheio de dicas aqui, né, pessoal? Para a gente conseguir entender que o cenário global e Brasil... economicamente falando, é desafiador, a gente não tem como negar. Não tem como. É desafiador, mas a gente já tem a experiência, brasileiros que somos, já temos a experiência, e aí agregando ainda mais para cada um que está nos ouvindo aqui, essa dica e essa aula que o Alex está trazendo aqui para nós, de como sairmos mais fortes e melhores lá na frente. Então, lá em 2024, a gente vai estar fazendo muito além, resolvendo os problemas que estão ali no nosso dia a dia, que fazem parte da nossa rotina, sem colocar culpa no fator externo. Aí eu vou entrar... Sem usar aquela muleta, né? Sem usar muleta. Aí, Maria, eu vou entrar com 2 conceitos que eu acho incríveis, né? Acho 2 conceitos incríveis, respondendo até quando a gente fez a abertura do nosso pod útil aqui, que era como está o cenário e como que a gente lida com essa questão, como que a gente faz. Então, questão 1, eu já respondi uma parte, que é não diminua a sua confiança. Confie que você tem espaço para fazer. Se todo mundo confiar e mantiver um planejamento, você consegue fazer a economia girar. 2, como que eu lido com os problemas, com o desafio, com a adversidade, com o estresse? Acho que esse é um conceito muito grande.
Eu tenho palestrado muito, e o título da minha palestra chama Resiliência, a chave para alta performance, interrogação, ou seja, uma pergunta. Será que resiliência é a chave para alta performance? E na palestra eu vou responder que, na verdade, não é. Você fala, ué? Você toma um susto também? Olha, eu sempre ouvi falar que temos que ser resilientes. Todo mundo fala isso, mas não está errado. É que, na verdade, eu provoco, né? Faço uma provocação, porque tem um conceito de um livro do Nassim Taleb que chama Antifrágil, que esse conceito ele é maior do que o conceito da resiliência. Por quê? Qual que é a definição de resiliência? A definição de resiliência é você voltar, você passa por uma situação... A resiliência vem da engenharia física, né? Vem de parte material mesmo, de engenharia o negócio, tá? Que é você dilatar um negócio e voltar. Então, um elástico é um exemplo clássico, né? Um elástico é resiliente? Sim, porque eu consigo esticar e na hora que eu solto o elástico ele volta exatamente à forma normal. Então, a definição de resiliência, seja para o ser humano ou para um objeto, é você sofrer uma pressão, um advento externo e voltar ao seu estado original. E no dia a dia que a gente fala é não espanar, né? É não espanar. Então, você sofre ali uma pressão, você sofre o estresse e você aguenta naquilo, sofre aquele estresse naquele momento. Quando acaba aquele estresse, você não espana, você está igual. O não espanar é muito bom, porque de onde vem que o não espanar? É um parafuso com uma porca. O que é espanar? É você parafusar tão forte que quebra e perde. E ele não tem mais a fixação. Não tem mais, solta porque não vai. Então, espanar é um bom exemplo de resiliência. Se ele não espanar, significa que eu consigo apertar, não espana, depois eu posso soltar um parafuso um pouquinho. Mas ele continua rosqueando igual. Só que qual é o conceito de antifrágil? Aí que está sacado. O antifrágil, ele não é o contrário do frágil. Frágil é um negócio... frágil. Então, um exemplo que a gente dá de fragilidade. Se pegar uma caneca nossa do podcast aqui... Não quebra a nossa caneca, Alex, por favor. A nossa caneca, o que acontece? Eu vou quebrar a louça na mesa aqui, certo? Então, ela é frágil. O que é o contrário de frágil? A gente tem que dizer que é robusto. Ou seja, se eu pegasse uma caneca, se eu pegasse a mesa aqui de madeira, se eu bater nela aqui, ó... Certo? Beleza, eu bati aqui, a mesa é robusta, ela não quebrou. Se eu fizer a mesma força que eu dei na caneca, talvez eu quebre a caneca. Isso é robusto. Resiliente, ele volta ao estado original, um elástico. E o antifrágil, ele está mais forte do que ele era. Aí que está a diferença do antifrágil para a resiliência. Ele está mais forte do que ele era. O que significa isso? Significa que, passado pelo estresse, eu estou melhor e não igual ao que eu era. Perfeito. E um estresse parecido não vai mais deixar ele frágil. Não. E aí tem uma definição super legal do Andy Grove. Né? Definição não, né? Uma frase que ele fala há muito tempo, que ele é CEO do Intel, que ele falava o seguinte: empresas mais frágeis, que não é frágil, empresas ruins não sobrevivem a uma crise. Vamos pegar a pandemia como exemplo, Covid? Empresas que não estavam tão estruturadas não sobreviveram à Covid. Empresas boas sobrevivem à Covid, ou seja, sobrevivem a uma crise, sobrevivem a um caos. E as excelentes empresas ficam melhores. Performam, né? Então elas ficam melhores do que elas eram. Por que elas ficam melhores? Porque, por exemplo, ela vai criar um produto novo. Porque ela vai criar uma nova ferramenta. Porque ela vai atender melhor o negócio. Porque ela vai ajustar melhor as pessoas para trabalhar no foco que ela tem que fazer. Então, olha que interessante. Quando a gente pega uma empresa frágil, é uma empresa que não resistiu a uma crise. Uma empresa resiliente, ela resistiu, ela sobreviveu. Se ela dava uma margem no ano passado de 10%, ela continua dando 10% de margem. Se ela faturava 100 milhões, ela continua faturando 100 milhões. A empresa antifrágil é aquela empresa que se faturava 100, passa a faturar 120. Se ela tinha uma margem de 10, ela está com uma margem de 15. Por quê? Porque a teoria toda do Taleb é quanto mais estressores, que é o termo que ele usa, estressores eu tiver, são os estressores e o caos que nos faz crescer. Melhor. Porque senão eu não tenho como ter motivação suficiente. A gente só cresce saindo da zona de conforto. Só cresce saindo da zona de conforto. Então, quando vem alguma coisa que você acelera a criação de um produto, que você acelera o investimento melhor, que você troca a estratégia de maneira mais rápida, que você atende melhor o cliente. Sabe, mas por que eu atendo melhor o cliente? Porque você fica, por exemplo, com tanto medo de perder a carteira de clientes. Quanto que vocês falaram que vocês estão no Banco-Útil? 800 clientes. 800 clientes. Então, você imagina, vem a crise e você fala, rapaz, eu não posso perder os 800. O que você faz? Vamos revisar processo de atendimento. Vamos ver se a gente ligou para todo mundo. Fulano, liga para o ciclano, vê se o cara está precisando de alguma coisa. Você não fazia isso. Aí você faz. Aí o cara falou, nossa, mas o atendimento aqui é muito bom. Aí você mantém os 800, o atendimento é bom, o cara recomenda, você vai para 900 clientes. Esse, no meu ponto de vista, Alex, é o maior benefício, a maior característica que a gente precisa procurar no profissional. Porque o conhecimento, inevitavelmente, ele vai se tornar obsoleto. Você manja muito de tecnologia. Java.
Daqui um ano, se você não mudou, você já está parado. Então, eu acredito muito nisso. Quanto mais a pessoa tem a coragem, a ousadia de buscar conhecimento, e aí a Live University está aí para isso também. Pesquisar, procurar novas saídas, ter novas ideias, operacionalizar, entender mercado, se reciclar o tempo todo. Quanto mais vontade ela tem de fazer isso, mais rápido ela sai de uma crise, melhor ela sai de uma crise. Então, esse é o primeiro conceito. O conceito de antifragilidade é: eu preciso de fatores estressores para eu performar melhor. Então, respondendo, no final das contas, o que eu estou falando, usando o conceito de antifragilidade, é um mercado instável, inseguro e uma incógnita brasileira, ele não necessariamente é ruim. Esses fatores estressores fazem com que coisas que a gente possa fazer me deixem melhores do que eu era antes. Então, como que eu lido com a adversidade? Lide com os fatores externos. E aí, esse é do ponto de vista mais empresa. Você pode usar do ponto de vista pessoal. Mas você comentou do ponto de vista pessoal, né? E aí tem um outro conceito muito legal para a gente fechar aqui o nosso pod útil, que é de quociente de adversidade. Legal. Esse cara foi um estudo, uma pesquisa, um trabalho desenvolvido por Paul Stoltz, que ele desenvolveu olhando o seguinte: ele viu mais de 100 mil pessoas no estudo dele, e ele estudou o que leva as pessoas a terem mais sucesso. Porque ele queria descobrir o seguinte: o que leva as pessoas a terem sucesso? Qual que é o fator de sucesso de algumas pessoas e o que outras não têm sucesso, não têm performance? E o fator de sucesso, ele também é relativo, né? O meu pode ser um, o seu outro. A gente tá vendo essa geração nova que está chegando, não tem... Vamos entregar a idade aqui já, pessoal. Não tem, muitas vezes, a ambição e o mesmo fator de sucesso que geração passada. É isso aí. Então, podemos falar de sucesso, podemos falar de performance, mas o Paul Stoltz que faz o seguinte: cara, como que eu encontro os fatores chaves que levam essa pessoa a performar melhor que a outra? E aí, de todo o estudo que ele fez, ele chegou e montou o quociente de adversidade. Ele tentou olhar se QI, ou seja, quociente de inteligência, nosso famoso QI, que faz prova de inteligência, achei que era um quem fator. indica. O QI não respondeu tanto o QI. Aí ele foi para o QE, quociente emocional. Respondeu em partes. Mas ele criou o quociente de adversidade. O que é o quociente de adversidade? É um conceito grande, mas ele criou uma sigla em inglês chamada CORE. Tá? Nesse CORE, o C da CORE é de control. Tá? Eu vou falar um por um aqui para a gente sacar, para encerrar. Control é a capacidade que nós, seres humanos, temos como pessoas de focar a nossa atenção, as nossas iniciativas e o nosso pensamento em coisas que estão ao nosso controle. Quanto mais eu fico dando atenção às coisas que estão fora do nosso controle, mais baixo é o meu QA. Quanto mais baixo o QA, menos eu performo. Então, uma pessoa que fala: mas está na crise. O Brasil trocou a política. Não vai ter. O tributo não vai ter reforma tributária. Não vou bater a meta porque ninguém está gastando dinheiro. Eu não vou bater a meta porque eu não estou gastando dinheiro. Quem faz isso como resposta à iniciativa do dia a dia tem um QA baixo. Com QA baixo, você performa mais. Um exemplo também básico, hein? Imagina que você está num negócio também de relacionamento no trabalho. Você fala: nossa, é horrível aqui porque meu líder não dá feedback. Então, é horrível. Meu líder não dá feedback. Isso aí, você está focando o teu pensamento em algo que você não tem o controle. Porque você não pode realmente amarrar o teu líder, sentar ele na cabeça, passar a corda e falar: vou te ameaçar com uma faca, me dá um feedback agora, senão eu te mato. Você não vai fazer isso, certo? Então, você fica sem. O cara que tem um pensamento no que pode controlar, ele fala o seguinte: se meu líder não quer dar, eu vou pedir para outro. Eu vou procurar na empresa, vou falar com outro cara. Vou eu dar um feedback no meu líder, né? Vou eu dar um feedback no meu líder. Não adiantou? Eu vou pedir para outro, eu vou pedir para um par, eu vou falar com outra pessoa. Eu sei que eu vou conseguir o meu feedback de melhoria de alguma maneira. Eu vou fazer aquilo que me cabe. Então, é o controle. Segunda parte do core do quociente de adversidade é ownership, que eu uso muito a palavra accountability, é quase a mesma coisa, tá? Que é falar o seguinte: dado um certo problema, um certo cenário, você pode reclamar que aquele problema, aquele cenário que está acontecendo na empresa não é responsabilidade sua, tem gente de outras áreas que deveriam ter resolvido alguma coisa, e você não fez, porque dentro da sua responsabilidade, por exemplo, eu sou um cara de sistemas, eu tenho que programar a tela calculando tributo lá, como que eu pago no banco X, no banco útil. Aí eu falo: bom, eu tenho que programar isso hoje, mas o pessoal da área tributária ficou de fazer uma reunião comigo para me explicar como eles vão usar a reunião. Não vou fazer. Eu não tenho que fazer, porque no dia que eles fizeram a reunião, o pessoal é culpado lá. Se eles fizessem a reunião, eu tinha programado minha tela, mas eu tenho que só programar a tela. Então, a lógica do ownership, que é o O, é falar o seguinte: não, o que você vai fazer, independente da sua responsabilidade, mesmo que você faça alguma coisa
que não é uma responsabilidade, uma tarefa inerente sua, ao invés de você reclamar do problema, você corre atrás de soluções que você pode criar. Isso é ownership, então é o senso de propósito do dono. Não ser braço curto, né? Não é esse, a gente usa muito essa coisa aqui. Só faço o que está na minha Você sabe que a gente usa muito, né? A gente fala braço curto, médio e longo. O braço curto é o cara... Não, a gente usa diferente de vocês lá. O meu braço curto é o cara que não faz o dele. A gente usa aqui. O braço curto aí não faz nem o dele. Nossa. Tipo, essa é a responsabilidade dele, Esse o cara é tá com o braço curtinho. O médio é o cara que faz tudo que ele tem que fazer. Só o dele. O grande é aquele que puxa outras atividades que não estão sob seu controle para entregar o projeto final. Então a gente usa essa sigla aqui também. Só que o curtinho é o cara que não faz nem o dele. Aí complicou. Aí complicou. Terceiro elemento do que é a diversidade, do consciente de diversidade, é a questão de reach em inglês. Que seria alcançar em português, mas ele quer dizer o seguinte, o quanto que você deixa o problema maior do que ele é. Vamos pegar o exemplo do feedback que eu dei? É você chegar e falar o seguinte, qual é que está na sua empresa? Horrível, minha empresa não funciona. Nossa, mas por quê? Cara, nada na minha empresa presta. Tem muita gente que responde isso, fala, não, minha empresa não dá para trabalhar, tal. Aí você começa a investigar e fatiar o problema, que é isso que faz o cara que tem reach, que sabe alcançar até onde vai realmente o negócio. Dá a proporção correta, ele fala o seguinte, né? cara, mas deixa eu entender, por que você está reclamando que a sua empresa? O que especificamente? Você faz umas 3 vezes a pergunta do porquê, o cara, você consegue enxergar, identificar e falar o seguinte, nossa, na verdade ele está reclamando tanto da empresa porque o líder dele não dá feedback. Lembra o exemplo que eu dei do feedback? Sim. É simplesmente o líder não dá feedback para ele está perdido e está achando que é a empresa culpada. Mas simplesmente trocar o cara de área, a empresa virou maravilhosa, porque ele está trabalhando com outra pessoa. Veja, ele escala o problema tão grande, muito maior do que ele é, porque na verdade o problema que é grave é o líder não dar feedback. Mas o cara colocou a empresa inteira. Não é o todo, errado, né? Porque o cara não consegue. Quem tem que ir abaixo cria um problema grande. Quem tem que ir alto fala, não, vou identificar só a parte e vou resolver. E por último, a sigla é de endurance no core. O endurance é o tempo. Um cara com QA alto, ele sabe que aquilo que ele está vivendo dura um tempo mais curto. O cara com QA baixo, o cara vai pegar aquele problema e vai falar, isso aqui nunca vai resolver. Ou seja, o consciente de adversidade mede o seguinte, mede que quanto mais você lidar bem com a adversidade, mais performance você tem. E olha que dado interessante, apesar de assustador, eu não gostaria que fosse uma verdade lá que ele colocou. Na pesquisa dele, 75% das pessoas que têm o QA alto vieram de famílias que tinham algum problema estrutural. E 25% mais estáveis. Por quê? Porque eles começaram a aprender desde criança a lidar com a adversidade dentro da família. E uma família que foi muito estruturada não deu esse crescimento de adversidade e aí ele se tornou um profissional que performa menos. E aí vai ter que aprender na vida adulta. Na vida real. Então, para a gente fechar, a grande lógica do jogo é, se a gente entender que a economia do Brasil, mais mundial, mas principalmente do Brasil, é instável, é insegura, estamos num cenário que a gente não sabe o que vai acontecer, vai ter adversidade? Vai. Quem que performa melhor e o que eu tenho que fazer? Lidar com as adversidades, controle o que está no seu foco, não aumente o problema para você. Ah, inflação tal. Ótimo, a inflação está horrível. Para a tua empresa, o que está pegando de inflação? É a conta de energia? É o aluguel? O que é que está pegando na tua conta de inflação? É o aluguel. Vamos renegociar? Nós aqui na live a gente renegociou o aluguel. Fizemos um belo trabalho de renegociação de aluguel. E exatamente não dá essa proporção maior Isso, do que não o dá a problema proporção merece. maior. A inflação, fala, legal, porque pode ser que ótimo. Ai, meu ano não vai, vai ser uma... Porque, de repente, para mim, a gente não fez isso com respeito, por exemplo, aos nossos alunos. Mas, independente de ser ético ou não ético, não vamos entrar nesse caso agora, você ainda pode, se fizer uma estratégia pensando exclusivamente financeira, você pode lucrar na inflação, né? Você fala, pô, a inflação aumentou, que bom, eu renegocio meu aluguel e repasso a inflação para o meu cliente. Ou seja, eu maximizei meu ganho. Sim. Como, por exemplo, dando um exemplo, que está acontecendo, cadeia de inflação. No mundo está assim. Por quê? Teve ruptura de cadeia de fornecimento por causa de guerra da Ucrânia, mas no mundo, certo? Certo. Toda a China com problema. Você teve uma cadeia, então tem inflação que você está comprando da China e está vindo mais caro. Só que uma das coisas que está vindo mais caro é por causa do frete internacional marítimo. O frete marítimo está mais caro. Peguei um gráfico ano passado, incrível de frete marítimo. Para quem não lembra o que é o frete marítimo, eu vou falar porque a galera visualizar, porque a gente vê bastante na estrada. Sabe quando a gente vê um caminhão, passa um container CMA, Hamburgo Sul, Aliança, tudo, que você vê aquele, né? Aquele que quando eu tô do lado ali, eu acelero, morrendo de medo dele cair em cima de mim. Aquilo ali é um container que veio do transporte marítimo e está transportando de um canal para outro. Essas operadoras que têm o logo lá no container,
elas tinham uma margem EBITDA numa média mundial de, às vezes, 10% para cima, ou muitos anos, 10%, 15% de prejuízo às operadoras marítimas durante 20 anos. O ano de, acho que 2021, se eu não me engano, eles estavam com menos 3% de margem EBITDA, a média do mercado. E ficou ali no limite 10, 11, 12% de EBITDA nos últimos 20 anos. Sabe quanto está a margem EBITDA Quanto? dessas empresas agora? 52%. Nunca na história dos últimos 20 anos os caras tiveram 50% de margem líquida. O que eles fizeram? Eles estão aproveitando todo o problema de cadeia de abastecimento e inflação mundial e reajustaram. Falaram, agora é o momento Agora é a de tirar nossa o dinheiro. vez. Agora é a nossa vez. Aumentaram o preço do frete marítimo e estão com mais de 50%. Acabou. Ou seja, para a diversidade para eles, pandemia, crise, pergunta lá para o cara da CMA, da Mursul, se eles tiveram um preço tão bom que eles tiveram. Não. Então você consegue fazer isso. Aí que tá. O que está no seu controle, não aumenta o problema. Usa o estressor. O estressor te faz ficar melhor do que você é. Com esse mindset, tenho certeza que vai ter todo mundo um ótimo 2023, porque isso, a receita é quase que infalível. Inteligência emocional devia ser uma matéria obrigatória. Desde o jardim de infância. Você sabe que na escola dos meus filhos, eles estão tendo algumas aulas, não na grade curricular, mas eles começaram a ter, eu acho que é fundamental. A gente precisa ter ali, né, essa matéria tão importante, esse assunto nas famílias, nas empresas, nas escolas, aonde mais der, na roda de amigos, a gente precisa falar de inteligência emocional. Bom, nosso tempo já deu aqui, Alex. Obrigada pelo bate-papo, por estrear o nosso Pod Útil. A gente está com um desafio super grande aqui, que é transformar o assunto financeiro, fiscal, de forma inovadora, leve, sem kimono, a gente costuma falar, para que a nossa audiência consiga entender, aproveitar e aprender muito com os nossos conteúdos. Quero agradecer em nome de toda a equipe do Banco Útil. Agradecer novamente a parceria com a Live. A gente tem muita coisa para fazer aí ao longo de 2023. Com certeza teremos outros assuntos, outros temas aqui para debater. E o pessoal que está em casa, segue o Banco Útil nas redes sociais, LinkedIn, Instagram, @Banco Útil, nosso canal do YouTube. E até a próxima!